Então hoje nós comemoramos o mérito de Nossa Senhora, o prêmio que ela recebeu por esse mérito. Nossa Senhora entra no céu. E aqui, a primeira leitura tirada do livro das Crônicas, como também esse salmo, que foi cantado nesta ocasião, em que a arca saiu de onde ela estava e foi para Jerusalém. E por isso o salmo diz: subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso, ou seja, onde vós estacionareis, onde vós pousareis, onde vós repousareis. Subi com a vossa arca poderosa. A arca era muito poderosa, a arca da aliança. Ela, em diversas ocasiões da história do povo judeu, os judeus ganharam a guerra porque levaram a arca no campo de batalha. Muitas vezes eles estavam perdendo, eles pegavam então a arca, entravam no meio da guerra, e havia ali uma reviravolta por onde os judeus passavam a ganhar, porque estava ali a presença da arca. Essa arca foi construída não foi Noé não, viu? Não é a arca de Noé não, por favor. As pessoas, os que estão me ouvindo aí na sua casa, tem um mínimo de conhecimento de catecismo para saber que essa arca não é a arca de Noé. Às vezes até a gente pergunta, o que Moisés colocou na arca? A pessoa fala, não, Moisés foi Noé. Não, Moisés colocou dentro da arca as tábuas da lei, aquelas que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai. Moisés colocou na arca a vara de Arão, que floriu no dia da escolha do pai de todos os levitas e sacerdotes daquele tempo, Arão, irmão de Moisés. E colocaram depois na arca também os ossos de José do Egito. Então a arca tinha essas relíquias, essas preciosidades todas, e ela atravessou séculos e séculos, até que os babilônicos, os babilônios, entraram em Jerusalém, destruíram Jerusalém, e a arca sumiu, e até hoje não se encontrou essa arca. Tem gente procurando ainda a arca por aí, tem arqueólogos que estão à procura da arca que se perdeu. Mas o interessante é saber que essa arca foi Deus quem quis que ela sumisse, desaparecesse. Foi o próprio profeta Jeremias, por ordem de Deus, que sumiu com essa arca. Por quê? Porque essa arca era apenas um símbolo de uma pessoa que viria depois. E essa pessoa está representada na liturgia de hoje como sendo a arca do Novo Testamento. A arca da nova aliança é Nossa Senhora. Por isso que essa mulher se levanta no meio da multidão e diz, feliz o ventre que te trouxe. Ou seja, Nossa Senhora tinha dentro de si o maior de todos os tesouros. E tudo aquilo que se dizia a respeito da arca, depois a gente vai conferir, aconteceu com Nossa Senhora de uma forma mais sublime. E, portanto, a arca era de fato um símbolo de Nossa Senhora. Quando a gente vai ver no Apocalipse que abriu-se o templo de Deus e apareceu no céu a arca, essa arca é Nossa Senhora. A gente vai ver amanhã, não hoje, porque amanhã é que vai ler, a liturgia reza essa parte. Apareceu um grande sinal e apareceu no templo a arca da aliança, Nossa Senhora. Nossa Senhora é a verdadeira arca da aliança. Todas as características da arca antiga, a gente encontra depois aquilo que foi apenas uma representação, aqui um símbolo, a gente vê realizado em Nossa Senhora. O que foi representado aqui, realizou-se aqui, em Nossa Senhora. Então, por exemplo, a arca era um objeto todo sagrado, devia-se muito respeito à arca. E Deus se manifestava ali. Em cima da arca, Moisés mandou fazer a imagem de 2 serafins. E Nossa Senhora também tem em cima de si não 2 serafins, mas tem 12 estrelas. Ou seja, 12 serafins que a acompanham constantemente. Nossa Senhora, ela é a rainha de todos os anjos. Ela é acompanhada especialmente por esses 12 que acompanham ela, a gente não sabe quais são. Um dia talvez será revelado, a gente vai saber quem são esses 12 anjos, essas 12 estrelas. Interessante a gente saber. Depois, a arca
Deus se manifestava em cima da arca. E aqui no Evangelho, depois no Evangelho de São Lucas, a gente vai ver o Espírito Santo descendo sobre Nossa Senhora, se manifestando em cima dela. A Arca da Aliança, a Arca da Nova Aliança, Nossa Senhora. A arca trazia dentro de si os ossos de José. Maria trazia dentro de si Jesus inteiro, não é só o osso de Jesus. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. A arca continha as tábuas da lei. Maria continha em si aquele Deus que deu as tábuas da lei para Moisés. A arca continha em si, eu não sei se eu falei disso, o maná, que caía do céu. E Nossa Senhora continha em si a Eucaristia, o pão dos anjos, o menino Jesus. Então a gente vê a imagem e a realização em Nossa Senhora. E é por isso que Nossa Senhora é tratada com tanto respeito. No Antigo Testamento, quem desrespeitasse a Arca da Aliança morria, Deus matava. Como, por exemplo, eu esqueço o nome dele, um nome confuso, Oliabe, sei lá, Olaíbe, sei lá, não guardo os nomes, infelizmente. Tem gente que guarda o nome, o versículo, o capítulo, não guarda nada. Só sei que está na Bíblia, já li várias vezes. Estavam transportando a arca e de repente pareceu que a arca ia cair e uma pessoa que estava ao lado pegou a arca de qualquer jeito e Deus castigou aquela pessoa com a morte, porque ela pegou com desrespeito. E é por isso que se deve respeitar Nossa Senhora. Porque se a arca antiga, Deus exigia tanto respeito, imagine Nossa Senhora. Ainda esses dias eu vi uma notícia que me mandaram. Eu não assisti o jornal, mas me mandaram a notícia do jornal. Um jornal lá do sertão, lá da Bahia. Lá da Bahia. O sertão da Bahia tinha uma capelinha. Foi agora. Uns 2 anos atrás, no máximo. 1 ano e meio, 2 anos. Entrou um homem que não gostava de Nossa Senhora na igreja. Entrou com um porrete, quebrou todas as imagens, mas quebrou especialmente a imagem de Nossa Senhora. E falava mal de Nossa Senhora enquanto quebrava a imagem. Quando ele saiu da igreja, na praça seguinte, deu uma parada cardíaca e ele morreu. Parece a história desse homem que pegou de qualquer jeito. A Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança merece mais respeito ainda. Lembra-se de Aparecida, aquele homem que foi entrar na Aparecida para quebrar a imagem? E as 2 patas dianteiras do cavalo ficaram cravadas ali na entrada da igreja, não é? Não tem isso? Tem as ferraduras do cavalo estão cravadas ali, aquela pedra de entrada, primeiro degrau, sei lá eu, porque esse homem é desrespeitar Nossa Senhora. Então muito respeito para com Nossa Senhora, porque Deus exige esse respeito. Podia contar vários fatos que eu recolhi de pessoas que mexeram com Nossa Senhora e morreram. Mexeram com Nossa Senhora e morreram. Só mais um fato, acho que já contei aqui. No interior de Miracema, o padre que aconteceu com ele, isso ele me contou. Aconteceu no interior do estado do Rio de Janeiro, que o padre resolveu levar Nossa Senhora Aparecida, escurinha, de cor negra, e o padre de batina, quando um homem virou-se e disse: olha lá, um urubu carregando outro urubu. Mexeu com Nossa Senhora. O padre disse: para mim, eu sou pior que o urubu é elogio. O urubu para mim é elogio. Sou pecador. O urubu não peca, eu pequei. Mas Nossa Senhora, urubu? Ah, você vai ver, menino. É uma bênção com Nossa Senhora no homem. Morreu no dia seguinte. Não que ele quisesse que o homem morresse, mas com Nossa Senhora não se brinca. Ela é a Arca da Nova Aliança. E nós temos aqui, portanto, várias razões para amar Nossa Senhora, para querer mais a ela, para respeitá-la.